Saudações, eu sou Kilsan de Oliveira, aquela que afirma que há muita dignidade em servir as infâncias. E hoje, no programa Vozes que Educam, estou com a nossa convidada, Lene Blu de Oliveira. Esta mulher, ela é incrível, é uma advogada, escritora, mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. E é com ela que estaremos, nesse momento, falando sobre idosidade. Visibilizando a idosidade negra para educadores e educadoras. Lene Blu, é um grande prazer tê-la aqui com a gente. Você, cofundadora do Movimento Negro Unificado, o nosso amado MNU, e que tem levado essa bandeira sobre temática tão fundamental na sociedade brasileira. Pensar, refletir sobre os idosos, sobre os velhos e esse conceito da idosidade. Lene Blu, por gentileza, se apresenta inicialmente e, na sequência, já traga a definição desse conceito idosidade para a gente. É um prazer estar falando de idosidade de novo, porque idosidade é o meu mote de vida. Depois de idosa, é que essa palavra idosidade, foi feita por um poeta, foi cunhada pelo poeta. Você conhece da Soweto? Ele é um grande militante da Soweto, Romildo Ibeji. E eu falava velhice. Ele fez um poema, Idosidade. Está, inclusive, no livro dos griots. E eu achei lindo, porque é mais poético, né? Falar velhice, todo mundo acha, velhice. Não, idosidade. Fica mais amplo. Embora a gente tenha que reafirmar a velhice. Esse termo não tem que ser colocado da maneira que ele é. É natural. Jovem, criança, jovem, moço, velho. É assim. Eu sou Lene Blu, eu sou advogada, sou escritora e estou mestranda na UFABC, como você disse. E eu gosto de ressaltar que eu só entrei no mestrado para poder falar de idosidade. Porque parece que o título ia validar a discussão. Porque é uma discussão nova. É um conceito novo, é um outro olhar. Então, estar mestranda me valida a falar, especializar sobre idosidade. Esse assunto, para mim, ele é muito importante. Primeiro, porque eu trabalho numa perspectiva afrocentrada. E, nesse sentido, o idoso, o mais velho, tem total valor dentro de referências, filosofias, experiências, vivências africanas e afro-brasileiras. Então, nesse sentido, pensar o idoso, pensar o mais velho, num lugar de respeito, num lugar de dignidade, acaba sendo fundamental. E nós estamos com um público focado em profissionais da educação, educadores e educadoras de forma geral, e quem acessará esse vídeo são educadores e potenciais, enfim, estando na educação formal, não formal ou informal. Que, Lene Blu, é fundamental a gente trabalhar a valorização e o respeito aos idosos no espaço escolar. Eu acho que primeiro a gente tem de começar a pensar por que discutir idosidade, né? Porque, curta e grossa, em 2050 teremos 30% dos idosos no país. O Brasil não está preparado para isso em nenhuma instância.
falando de educação, menos ainda. Nós temos uma dívida histórica com os idosos, brancos e negros, porque existem um alto nível de analfabetismo. A formação do idoso desde criança na escola, ela inexiste. Nós temos esse índice de analfabetismo é que faz com que os idosos não tenham empregos formais, porque não estão preparados, não estão formados. Então, a gente pode ver isso, só olhar o subemprego dos idosos no ônibus, nas ruas, vendendo coisas, é porque não tem essa formação. E estudar o idoso na educação, estudar a idosidade na educação é despertar o olhar para a idosidade, que não temos também. O idoso é invisível. Simone de Beauvoir falava, velho é o outro. Isso já impede qualquer discussão. Eu não sou velha, então eu não tenho que me preocupar com isso. E isso trava a formação. Então, o letramento etário, ele é essencial em qualquer currículo escolar, principalmente nas crianças que têm essa relação com o idoso, né, com as avós, avosidade, como diz uma amiga a pesquisadora Raquel Pavin, a importância da avosidade na criança. Só que quando ela tem isso em casa, essa avosidade, e chega na escola, não se fala de avosidade, de idosidade, ela cresce também com essa invisibilidade do velho. E o que acontece com essa invisibilidade? Eu digo que ela é até criminosa, porque como a gente não vê o velho, a gente não tem políticas públicas para ele. Vou citar um exemplo, só para falar de educação. Eu estava no primeiro trimestre da faculdade, do mestrado, eu ouvi essa pergunta: por que você conhece velhos que querem estudar? A primeira resposta que me veio à mente, desculpe, lógico que não, porque eu até nem queria que os velhos estudassem nessa universidade, porque o acolhimento é péssimo. A rejeição para uma mulher velha ou um homem velho que esteja na universidade, ela é visível no olhar, não é só em palavras. Então, nossa, eu não quero que meus velhos passem por isso. Mas depois eu respondi, não, eu conheço, sim. Só que o mundo respondeu para ele, porque o Enem, a última prova do Enem, aproximadamente 9.900 idosos fizeram o Enem. Gente, eles não fizeram o Enem para fazer teste. É desejo, é vontade. Infelizmente, nós temos pesquisas de que de 9 mil pessoas que fizeram o Enem, que é a porta de entrada para o ensino superior, 30% conseguiram fazer matrícula. E a gente não sabe ainda quantos conseguiram se manter na universidade. O fato de ter 10 mil pessoas, aproximadamente, querendo fazer Enem, que é difícil, pessoas velhas, ele é sintomático. O velho não tem que ser visto nessa posição só de respeito, afeto, não. A idosidade tem que ser vista como garras, né? Ela pega em todas as situações. Educação, saúde, ambiental, acesso ao trabalho, é uma garra. Se a gente não aprender isso na educação básica, isso se reflete na vida inteira. Olha a expressão aposento. Aposentou, fica aí. Aposento é lá. Então, o velho fica lá. Ele não é mais isso. Nós temos que transmutar essa visão. Eu não quero só respeito de ficar... Não. Quero ser ouvida. Quero ser vista. Quero que percebam as minhas demandas. Percebam as minhas fragilidades. Trabalhemos com ela. O Censo de Educação Superior, 2023, ele colocou que houve 60 mil matrículas de estudantes
pouquinho mais. Com 60 anos mais, nos cursos de graduação, formação continuada, presencial, distância. Ele quis mapear quantos idosos estavam estudando, não importa aonde. Desses 60 mil, 30 mil realmente ingressaram no ensino superior. Dados do MEC. Esse dado, esse marcador denota a necessidade de preparação, não só da sociedade para absorver esses idosos que estamos envelhecendo, mas também para reverter essa exclusão histórica, que só reafirma a desigualdade, que vai se perpetuando no resto da vida. Não tem educação, vive nos piores lugares, não tem acesso a empregos. O racismo estrutural ele é uma linha do tempo. Por isso que, na base, você prepara as pessoas para a idosidade e prepara os professores nessa formação, no letramento etário. Que não temos, então o professor também não tem. E pensar nisso, né? Você falando há uns minutos atrás sobre o convívio, a importância da avosidade, né? Do convívio das crianças com os avós. Eu, por exemplo, não fui criada com avós. Eu não tive avós por parte de pai nem por parte de mãe. Já tinham morrido, falecido muito cedo, enfim. Que era uma realidade também no Brasil. Uma morte cedo. Minha avó morreu, tinha 52 anos de idade. O meu avô morreu com 60. Então, imagine só, né? E pensar que hoje as pessoas mais velhas as pessoas conseguem envelhecer, na verdade, né? E as políticas públicas não acompanham esse envelhecimento da população. Mas também as pessoas não estão preparadas para esse convívio mediante toda a sociedade, estigma, estereótipos da pessoa mais velha. Né? Você completa 30 anos, eu me lembro que quando eu completei 30 anos, eu fui chamada de tia pela primeira vez no ônibus. Eu quase tive um troço. Eu falei, com 30 anos, já estou sendo chamada de tia? Quando eu fizer 40, eu serei avó, né? Chamada de avó pela comunidade escolar, enfim, professora a vida inteira que fui e que continuo a lidar com espaços educativos. E, realmente, o tema da idosidade aparece muito especificamente pensando nos planejamentos dos profissionais da educação, na montagem da árvore genealógica quando a criança tem 4, 5, 6 anos, educação infantil, e que vai fazer a reconstrução do nome dela, o porquê do nome, aí papai e mamãe, quem escolheu, aí entre os avós, nesse processo. E aí, quando chega no ensino fundamental 1, parece que acabou a referência aos idosos. Então, na educação infantil, você até vê projetos onde a escola convida algumas pessoas mais velhas para falar de como que eram as brincadeiras, mas é num lugar de projeto, um lugar muito específico e muito pequeno para toda a contribuição que as pessoas dão até mesmo na etapa da idosidade, né? Cresceram construindo um país, trabalhando, onde muitas vezes a infância não era vista com a especificidade necessária, então iam trabalhar para a lida com seus pais muito cedo, se privando da escola, desse espaço oficial da educação, e veem nesse momento da idosidade em que os filhos estão crescidos, independentes, e pensa, eu estou viva, eu estou vivo, tenho energia e quero estudar. Então, pensar na especificidade que a educação coloca a questão do idoso também é pensar na falta de formação que esses profissionais recebem para pensar nessa perspectiva, até porque ninguém se prepara para o envelhecimento.
né? Nós estamos num país em que não há esse preparo para o envelhecimento, em que, para todos os lugares que a gente vai, ser velho é um impedimento. Meu pai, idoso, 89 anos, ele vai para o médico num processo de Alzheimer e, recorrentemente, pelo convênio, inclusive, os médicos dizem: mas ele está perdendo a memória, é assim mesmo, ele é velho. Como se a perda de memória fosse natural com a idade. E sabemos que não é. Mas esse é velho vem com uma não postura proativa de medicar. Então não precisa, é assim mesmo, não precisa ter trabalho, né? Para que a gente vai gastar? Vai morrer mesmo. Então, essa visão dificulta o processo da gente se entender no processo de envelhecimento com dignidade. E isso atinge a educação, porque, afinal, quem são essas pessoas que estão lá como educadoras e educadores, professoras e professores? Somos nós mesmas, né? Que estamos aqui, parte integrante dessa sociedade. Como é que a gente consegue pensar fora da caixinha, Leni Blue? Acho que a gente tem que pensar o seguinte: quem é que envelhece? Você disse de morrer cedo. Isso tem a ver com o direito de envelhecer. Quem é que tem o direito de envelhecer nesse país, nessa sociedade? Não vou dizer país, porque em outros países também existe esse problema um pouco menos, né? Existem países preparados para... Porque fica velho, a longevidade chegou, tem que cuidar. Aqui não é assim. Quem é que envelhece? Quem é que consegue ter o direito a benefício pela idade? Não. Nós, idosos negros, continuamos a morrer cedo. Na pandemia, tinha uma conversa assim, teve uma frase: é melhor que morra mesmo, porque isso diminui o déficit da Previdência. Nós, negros, a gente diminui o déficit da Previdência, porque nós morremos antes de aposentar. Na pesquisa, consta que os homens e as mulheres brancas vivem mais, porque nós temos comorbidades ancestrais, diabetes, pressão alta, circulação, fora o que eu disse, o racismo estrutural na linha do tempo que nos mata antes. Então, a gente morre antes mesmo, por causa de falta de política pública, por causa do racismo. Então, primeiro, quem é que envelhece? O direito a envelhecer. Segundo, essa questão do direito a envelhecer é sério, porque nós temos, hoje, 21% das mulheres negras idosas sem previdência, sem nenhum tipo de benefício. Nenhum, que eu quero dizer, é nenhum. Eventualmente, o CAD, o único municipal, estadual, mas não tem benefício, porque não trabalhou com carteira assinada que consegue pagar um valor para previdência. Então, isso está incluso nas iniquidades do envelhecimento negro. A questão da previdência e a questão do direito a envelhecer. E você disse da educação infantil. Veja bem, nós temos a lei 10.639, que ela parece que é só para cumprir cota. Você falou que na educação infantil as crianças têm esse momento lúdico de se ver, tem a avosidade. Parou ali. Que a lei 10.639, que é para ser implantada a partir daí, existem alguns professores que estão resistindo e conseguem implantar. Não é. Por que não é? Você falou da formação. Porque ela é jogada para os professores. Tem um letramento anterior que tem que estar no currículo, com essa discussão que nós estamos tendo aqui, para que o professor sinta a importância, a necessidade e fique impregnado com
com essa lei. Não é assim. Então, existe esse desnível, que chega no momento, cumpriu a cota da lei, tá bom. Quando eu digo cumprir cota colocar um percentual ali das escolas que atuam assim, que priorizam, que formam os professores. Então, vamos colocar um percentual, pronto. A gente tem dados de escolas que não absorvem esse movimento da lei, porque não acham importante. E como tem que dar um retorno mínimo para a Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação, então é cota. Pronto. O professor também vai nesse embalo. Ele não tem esse incentivo da escola que ele estuda, ele não tem incentivo no currículo da faculdade, ou da universidade, da formação dele. Ele também não tem esse desejo de cumprir essa lei, que é o mínimo para nós, mas é importantíssimo para a criança se ver e crescer vendo a educação racial da maneira como ela é. Não é só respeito à idosidade. Esse respeito ele tem que ser visto no dia a dia, na forma como você trata o velho, na forma como a educação trata o velho, na forma como o mundo trata o velho. Não é visto. Então, naturaliza a invisibilidade. Então, falar de idosidade é muito mais do que só políticas públicas. É passar pela formação de cada ser. Que não é para colocar o idoso naquela posição de respeito, porém é um respeito que eu deixo você aqui e não te ouço mais, pronto. Não. O que o idoso precisa? Quais são as necessidades que a sociedade tem que adequar para essa idosidade? Passa por políticas públicas como acesso ao transporte. Como é que é o ônibus que você sobe? Como é que é a altura do ônibus? Como é que é a forma de tratamento dos motoristas para o idoso quando ele está no ônibus? Como é que é o tratamento na unidade básica de saúde para a necessidade específica desse idoso? Porque vai morrer mesmo, né? Então não tem remédio, né? Como não tem remédio? E esse profissional não vê a pessoa como um ser, ele está vendo a pessoa como um ser que vai indo embora. Porque é assim que a idosidade é colocada, a velhice. Aí vai morrer mesmo. Então não tem problema tomar um remédio de pressão alta que é distribuído gratuitamente no SUS, que não funciona para idoso negro. Ele não funciona. Isso é notório e sabido. E daí? Não tem essa necessidade de fazer com que funcione. Porque, eu costumo dizer, é um genocídio sutil. Vai morrer, não te olho, você não existe, fica aí no aposento. Aposentar, essa expressão é horrível. Porque, em vez de falar de um benefício que nós temos direito, não, coloca o idoso naquele lugar. Aposentou é ali, ó. Ou então você não aposenta e é não produtivo, descartável, está fazendo o que aqui? Como eles falam no ônibus para a gente. Vai lavar roupa, dona Maria, que você está fazendo no ônibus essa hora? Sem saber que ela está indo para o médico, para fazer exame, ou trabalhando. Porque nós trabalhamos muito. O idoso trabalha muito. Essa visão depende, sim, que os professores também tenham, também apreendam na formação dos currículos deles, da Faculdade de Educação, qualquer curso tem que falar de idosidade. Como falar de LGBTQI+, como falar da indígena. Tem
que estar no rol da diversidade. Porque diversidade é quando você tem um lugar à mesa. Inclusão é quando você pode falar. Pertencimento é quando você é ouvido. Os idosos não têm lugar na mesa da diversidade, desse rol. Os idosos, Leni, hoje, né, para mim é uma visão pior ainda, se é possível dizer isso, né? Porque ainda que há um tempo atrás, ao idoso era permitido morrer no seio da família com os seus. E hoje, muito mais cedo, ele é colocado nos espaços, nos asilos, nos espaços, nas clínicas, porque está doente. E esse estar doente, ele é muito relativo, porque eu não sou daquela que vou fazer a oposição a esses espaços para atender as especificidades dos idosos. Há necessidades, às vezes, muito específicas que necessita isso. Mas o que a gente ouve muito falar é isso, né? Está doente, vou procurar uma clínica porque não tenho tempo de cuidar, enfim, e coloca esse idoso numa clínica, enfim, porque é melhor morrer lá do que morrer em casa. Eu ouvi ontem, conversando com uma pessoa, essa expressão. Ela disse, eu estou muito preocupada, eu preciso encontrar uma clínica porque meu pai está muito doente, vai que ele morra em casa. É um trauma, né? Morrer em casa é um trauma. E eu vou dizer que minha mãe, ela morreu em casa há 12 anos atrás. E para mim foi a melhor coisa que pôde ter acontecido. Para ela também. Com certeza. Então ela morreu nos meus braços. Fiz toda a condução, eu cuidei do corpo dela, limpei, enfrentei isso, porque eu não conhecia a idosidade dentro da família, não tive avós e avós, né? Eu vi minha mãe morrer, inclusive jovem, estava com 69 anos, né? E então foi um processo assustador, mas muito mais assustador para ela, eu acredito, que estava passando por toda a situação que estava passando de enfrentamento de uma doença. E morrer no acolhimento dos seus, eu acho que é um final muito digno, é uma dádiva. Mas as crianças e jovens não estão mais sendo preparados para ver o seu avô e avó envelhecer, porque são colocados antes em asilos, nesses espaços, enfim, de cura, né? E espaços que é o aposento, né? Saiu o aposento do lar, o quarto do lar, né? Para ir para o aposento externo, fora do lar, e morre sozinho. Então, são questões, para mim, que são cruciais na humanização das infâncias. Profissional da educação que trabalha na perspectiva de valorizar a idosidade, valorizar o entorno. Quem são esses idosos, esses velhos que estão no entorno da escola? Valorizar as ações. Tem uma associação focada nisso aqui? Sei lá, tem uma organização que trabalha com cultura ou não focado nisso? Quem são as pessoas que estão lá? Os idosos estão fazendo ginástica aqui no espaço da escola? Estão vindo para cá? Como que a gente faz essa ponte enquanto educadores e educadoras? É necessário esse olhar, porque está tudo muito fácil. Porque para onde você olhar, o idoso está. Porque estamos vivendo muito mais. A questão é olhar e entender como pessoas produtivas que podem contribuir, porque já contribuíram e contribuem, podem contribuir muito mais dentro da perspectiva da educação, que é o espaço de onde nós estamos falando, né? E pensar essas escolas públicas, particulares, enfim, nesse processo. Então, para mim, é a garantia da humanização das infâncias, que, como nós bem sabemos, você trouxe estatísticas de idosos e nós estamos com estatísticas falando dessa violência dessa juventude,
da forma que essa juventude entra em disputas, em competições absurdas via internet, que é um espaço em que se aprende, pode se aprender muito, mas também pode desaprender. E o que a gente tem visto é o desaprender humanidades, né? Estar com o outro, olho no olho, se relacionar, respeitar as etapas de vida, respeitar os processos individuais de cada um dentro de uma coletividade. Então, eu entendo que aprender com a idosidade é algo que traz uma humanização para as infâncias e que a gente precisa prestar atenção nisso enquanto educadores e educadoras. Essa humanização das infâncias é muito interessante porque, veja bem, o professor, as escolas, né, elas podem fazer essa interação com o idoso. Como? Existem estudos, existem professores que fazem com que os alunos vão nos ILPIs, tipo, passar uma tarde com idosos. Isso é riquíssimo, não só pela questão emocional, mas porque aprende. Aí o idoso vai, o jovem vai ensinar o idoso a mexer no celular, ou o idoso vai ensinar o jovem a fazer um desenho, isso é rico, essa troca intergeracional. Então, imagine uma escola que o idoso venha fazer ginástica na escola. Isso ajuda, o criança vai ver, o jovem vai ver, vai conviver, vai almoçar junto. Essa troca é riquíssima, não só na escola, mas, inclusive, na questão do trabalho. As empresas não querem mais admitir idosos, bobagem, porque é muito bom um idoso trabalhar com um jovem. Isso cresce. O idoso fica mais jovem e o jovem aprende muito, os dois aprendem. Então, quando eu via isso numa escola, um professor que ele levava os alunos para ILPIs, para atividade com os idosos. E era uma festa. Imagina a alegria do idoso que está lá na ILPI sozinho, receber uma criança, de várias crianças. Né? Isso também é educação. Não é educação formal, simplesmente, mas essa sensibilidade da troca, né? Que é extremamente importante. E falando de LPI, você começou a fala dizendo que as famílias pensam onde eu vou colocar meu idoso. Ultimamente, nem LPI está dando para colocar, porque nós temos muita ausência de vagas em instituições de longa permanência municipal, ou estadual. Tanto que tem ausência de vagas que os idosos doentes estão ficando em hospital até morrer. Hospitais de cuidados paliativos, porque não tem vaga nas ILPs. Porque não se vislumbra a vida para essa pessoa doente. Então, não tem vaga, vai. Foi. Conseguiu, não conseguiu? Vai, que nem na pandemia. Tem respirador? Tem, não tem? Quem é mais velho? Quem é mais novo? Vai. Isso faz parte da educação humanizada também. Perfeito. Ter o sentimento de solidariedade, de empatia, ele faz parte da educação humanizada. Perfeito. Leni, estamos rumando para a finalização desse programa. Quero que você teça suas palavras finais, deixando uma mensagem fundamental, traga um pensamento, algo que você acredite ser fundamental para essa nossa conversa aqui, para deixar com os profissionais da educação. Eu penso que nós temos que reafirmar a importância da formação docente estar comprometida em inserir os idosos de uma forma realmente real, não só através do letramento etário, que tem que estar, é uma luta que nós estamos fomentando agora, de incluir
o idadismo nos currículos escolares, mas também comprometido com a questão social e humana, como você disse, com a dignidade humana, com o olhar para a especificidade do idoso. Então, esses debates sobre currículos na formação dos professores, preparação de profissionais com concepções no tocante a esse letramento, para desafiar, para enfrentar esse desafio do século XXI, que é o aumento dos idosos daqui 20 anos, 10 anos, né? E que esse compromisso não seja só para cumprir cotas, mas que também seja um auto-olhar, esse compromisso no self, né, que se diz. Se olhe, perceba como é que você trata o seu idoso, como é que você olha para o idoso e como que essa humanização interna pode refletir na forma da educação humana continuada, comprometida. Porque comprometida com o quê? Em pensar que a desigualdade é violação dos direitos humanos e o professor é responsável também pela continuidade dos nossos direitos e pela formação ad eternum. O que a gente aprende na escola, a gente leva para a vida. Já pensou que responsabilidade e que privilégio você ser um professor com esse olhar, com essa curiosidade? Eu sei que é um tema novo, mas com essa curiosidade de ser humano para todos, para si, né? E para os outros, na reparação histórica. Leni, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como é, onde é que as pessoas te encontram, por favor, compartilhe. Ai, não me encontro, né? Não me encontro. Eu sou militante do Movimento Negro Unificado, além de ter sido cofundadora. Estou no trabalho do Conselho dos Griots, estou no Instagram, Conselho dos Griots, que a gente tem atividades. Lançamos um livro agora só de idosos, que a gente teve o privilégio de te ter 2 vezes. No texto, privilégio é isso. No texto e na orelha. Uma honra. E a gente está muito feliz com isso. E esse trabalho de visibilizar a idosidade, eu costumo dizer, descerrar o véu da invisibilidade, é o trabalho que nós estamos fazendo enquanto Conselho dos Griots. Nos sigam no Instagram, Conselho dos Griots do MNU. E no meu Instagram também, ele é muito comprometido com a questão da idosidade, né? Eu lancei um livro sobre isso esse ano. E Helene Blue de Oliveira no Instagram. Eu digo Instagram, gente, porque é o comum. Mas eu também estou no Facebook e dá para me achar. Pessoal, lá no Instagram é Griot, escrito Griots MNU, tá? @GriotsMNU. Você vai encontrar Leni Blue, vai poder convidá-la e contratá-la, inclusive, para ir até a sua escola, para trabalhar, fazer uma palestra com os profissionais da educação, conversar com crianças, jovens e adultos, enfim, processos formativos, porque Leni Blue é conhecida como a nossa Tâmara do MNU, essa doçura que é Leni Blue. Então, siga esta mulher. E aqui vamos finalizando esse nosso programa Vozes que Educam, hoje com Leni Blue de Oliveira, compartilhando com a gente esse tema que é incrível, que é fantástico, sobre idosidade. Facilitará muito se cada uma ou cada um de nós tiver a noção exata de que estamos envelhecendo.
independente da nossa idade, estamos envelhecendo. Portanto, pensar hoje no respeito e dignidade aos idosos é pensar numa vida digna para nós mesmos, para nós mesmas. Então, façamos isso. E aí, essa que vos fala vai finalizando esse programa dizendo: há muita dignidade em servir às infâncias. Idosidade é um tema para as crianças, sim, inclusive um tema para a formação dessas crianças. Que sejamos todos mais humanizados. Gratidão e até breve.